Prepare-se para uma viagem no tempo. Antes das 7 maravilhas do mundo moderno, que destacamos no nosso último vídeo, havia uma lista ainda mais lendária: as 7 maravilhas do mundo antigo. Essas construções representam o auge da engenharia, arquitetura e arte da antiguidade. Cada uma dessas obras-primas reflete a grandiosidade e a criatividade das civilizações que as construíram, oferecendo um vislumbre fascinante das culturas antigas. São monumentos tão grandiosos que pareciam obra de deuses. Mas o que aconteceu com eles? Por que só um ainda existe? Grande Pirâmide de Gizé. A única maravilha que ainda está de pé. Construída há mais de 4.500 anos, essa pirâmide gigantesca era o túmulo do faraó Quéops. Com mais de 146 metros de altura, foi a estrutura mais alta do mundo por 3.800 anos. Como os egípcios conseguiram erguer algo tão perfeito sem máquinas? Estima-se que sua construção envolveu mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, embora alguns alcancem até 15 toneladas. A precisão e a complexidade de sua construção continuam a intrigar estudiosos e engenheiros até hoje. Jardins suspensos da Babilônia. Imagine um verdadeiro paraíso verde no meio do deserto. Os jardins suspensos da Babilônia são envoltos em mistério e fascínio. Acredita-se que foram construídos no século VI a.C. pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa, Amitis, que sentia saudade das paisagens montanhosas de sua terra natal. Descritos como uma série de terraços ajardinados exuberantes, repletos de árvores, flores e plantas exóticas, os jardins teriam sido irrigados por um sistema engenhoso que transportava a água do rio Eufrates. No entanto, a falta de evidências arqueológicas concretas levou alguns historiadores a questionar sua existência real, sugerindo que podem ser apenas uma lenda ou uma interpretação poética de jardins palacianos. Estátua de Zeus em Olímpia. Um Zeus gigantesco, com 12 metros de altura, todo revestido de ouro e marfim. Criada pelo renomado escultor Fídias por volta de 435 a.C., a estátua ocupava todo o espaço do templo dedicado a Zeus. A obra retratava Zeus sentado em um trono ornamentado, segurando uma estátua de Nike, a deusa da vitória, em uma mão, e um cetro adornado com uma águia na outra. Infelizmente, a estátua foi destruída durante o século V d.C., possivelmente devido a um incêndio ou terremoto, e hoje só restam descrições e representações artísticas para testemunhar sua grandiosidade. Templo de Ártemis em Éfeso. Considerado o maior templo da antiguidade, era tão incrível que foi reconstruído 3 vezes. Localizado na cidade de Éfeso, na atual Turquia, o Templo de Ártemis era uma magnífica estrutura dedicada à deusa grega da caça e da fertilidade. Projetado pelo arquiteto Quersifrão e seu filho Metágenes, o templo possuía 127 colunas jônicas de 18 metros de altura, dispostas em uma plataforma de 115 por 55 metros. Além de seu tamanho impressionante, o templo era adornado com esculturas e obras de arte de renomados artistas da época.
Em 356 a.C., foi incendiado por Heróstrato, que buscava notoriedade e, apesar de ter sido reconstruído, acabou destruído definitivamente por invasores godos em 262 d.C. Mausoléu de Halicarnasso. Um túmulo digno de um rei, erguido na cidade de Halicarnasso, também na atual Turquia. O mausoléu foi uma tumba monumental construída para Mausolon, um sátrapa do Império Persa, e sua esposa Artemísia. Após a morte de Mausolon em 353 a.C., Artemísia encomendou a construção do túmulo, que combinava elementos das arquiteturas grega, egípcia e lícia. A estrutura tinha cerca de 45 metros de altura e era adornada com esculturas detalhadas de renomados artistas gregos, como Scopas e Briaxis. O termo mausoléu tornou-se sinônimo de tumbas grandiosas devido a essa edificação. O mausoléu de Halicarnasso foi destruído por uma série de terremotos entre os séculos 12 e 15, restando hoje apenas ruínas. Colosso de Rhodes. Na entrada do porto da ilha de Rhodes, na Grécia, erguia-se uma gigantesca estátua de bronze do deus Hélio, conhecido como Colosso de Rhodes. Construída pelo escultor Caris de Lindos entre 292 e 280 a.C., a estátua tinha aproximadamente 33 metros de altura, tornando-se uma das mais altas do mundo antigo. Erguida para comemorar a vitória sobre o governante cipriota Demétrio Poliorcetes, a estátua tornou-se um símbolo de liberdade e resistência. Infelizmente, o colosso permaneceu de pé por apenas 56 anos, sendo derrubado por um terremoto em 226 a.C. Embora Ptolomeu III tenha oferecido financiar sua reconstrução, os habitantes de Rhodes, temendo a ira dos deuses, decidiram não reconstruí-la. Farol de Alexandria. O primeiro farol do mundo e uma das maiores construções da antiguidade, com mais de 100 metros de altura. Situado na ilha de Faros, próximo à cidade de Alexandria, no Egito, o farol de Alexandria foi uma das mais impressionantes realizações da engenharia helenística. Construído entre 280 e 247 a.C., durante o reinado de Ptolomeu II, o farol servia para guiar os navegantes ao porto de Alexandria, um dos mais movimentados da antiguidade. Para aumentar seu alcance, espelhos de bronze refletiam a luz do fogo, permitindo que os marinheiros enxergassem o farol a uma distância de até 50 quilômetros. A construção resistiu por séculos, mas foi gradualmente danificada por uma série de terremotos entre os séculos 10 e 14. Em 1480, os últimos restos do farol foram reutilizados para a construção do Forte de Keitbay, que ainda se encontra no mesmo local, na entrada do porto de Alexandria. O legado das Sete Maravilhas. Apesar de a maioria dessas estruturas não existir mais, elas continuam vivas na imaginação e na cultura popular. Seu legado é lembrado em diversas formas, seja na arqueologia, em monumentos modernos inspirados nelas, ou até mesmo na literatura e no cinema. A ideia de listar as maiores obras da humanidade influenciou diretamente a criação das novas Sete Maravilhas do mundo no século XXI. Cada uma dessas construções representava o auge do conhecimento arquitetônico e artístico da época, mostrando que, mesmo há milhares de anos, a humanidade já era capaz de feitos grandiosos. Hoje, continuam a inspirar o mundo, provando que o desejo humano de construir o extraordinário nunca desaparece.